Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pode se sentar, tá bem? Aleluia, Jesus. Você é lindo, Jesus. É lindo, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Josinho, Carlos, eu quero agradecer e honrar as vidas de vocês. No momento da ceia, às vezes pode parecer algo muito simples, sabe? O pastor ou o irmão que está celebrando a ceia, chama alguns irmãos voluntariamente para servir a bandeja com o pão, com o vinho. Isso pode parecer algo de pouco valor, humanamente falando, aos olhos naturais. Mas, meus irmãos, quando nós estamos declarando aqui num momento de adoração como esse, essa unidade, essa aliança, não existe coisa de pouco valor no nosso meio. Eu quero agradecer vocês porque o que vocês fizeram da maneira mais simples nesse momento foi a manifestação do espírito do discípulo de Cristo. O discípulo de Jesus é aquele que quando ouve, ele diz: eis-me aqui. O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que quando é chamado, ele já dá um passo adiante e diz: o que o Senhor quer? Como o Senhor quer me usar? Eu estou em tuas mãos, eu estou disponível para ti. Vocês expressaram isso de uma maneira muito linda nessa noite. Deus abençoe vocês. E que essa atitude simples seja a representação da nossa vivência como igreja, como família em Cristo Jesus, como corpo em Cristo que nós somos. Uma grande comunidade de discípulos que cresce junta, servindo e sendo servido, amando e sendo amado, cuidando e recebendo cuidado, abençoando e sendo abençoado, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros, com a intenção simples e objetiva de que a vida de Jesus flua aqui no meio de nós. De que a vida de Jesus se manifeste, de que Ele apareça livremente, lindamente no meio de nós aqui, com liberdade, que através de nós Cristo seja conhecido a todas as famílias, a todos os povos ao nosso redor. Só pode viver essa dimensão, queridos, de presença, de comunhão, de unidade, pessoas que têm suas vidas resolvidas na cruz do Calvário. Como eu falei, eu tenho no meu coração durante toda essa semana uma palavra voltada nesse sentido, que conclui nesta noite, esta nossa semana de oração, clamando ao Senhor por um derramar, por um liberar, um mover de perdão no nosso meio e nas pessoas ao nosso redor. E por isso eu gostaria de pedir a você que pegasse a sua Bíblia, tá bem? Pega a sua Bíblia, por favor, e abra ela comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Existe uma história ali e eu te recomendo, tá? Eu não vou ler essa história aqui hoje, mas eu te recomendo. Seria um momento muito bem aproveitado na sua semana se você separasse alguns minutos para ler essa história de Jesus em Lucas capítulo 7. Lucas 7, um versículo que é o 47, que vai ser a base bíblica de onde eu quero deixar essa palavra no seu coração. Sem perdão, sem vida. Sem perdão, sem vida. Existem pessoas que podem seguir em frente nas suas vidas, tocando em frente, sem querer passar pela etapa do perdão. Mas isso não é vida. E a gente vê o Senhor Jesus nos falando sobre isso. Lucas 7, verso 47, a palavra de Deus nos diz assim: por isso, afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Eu quero ler de novo. Por isso,
afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Amém, meus queridos? Eu só posso aqui, para ambientar um pouco a gente nessa palavra, no contexto dessa palavra, é que Jesus estava na casa de um homem religioso chamado Simão. E quando Jesus estava comendo junto na casa de Simão e batendo papo, enfim, e ali falando sobre as coisas do reino de Deus, entra uma mulher que estava num momento terrível da sua vida. E ela estava quebrantada, desesperada, ela precisava que alguma coisa mudasse na vida dela. E ela entra no ambiente comum da casa desse homem, o Simão, e ela identifica Jesus, ela vai aos pés de Jesus e se derrama aos pés de Jesus e começa a chorar aos pés de Jesus. Ela lava os pés de Jesus. E aquelas lágrimas são lágrimas de dor, mas também são lágrimas de anseio, lágrimas de amor, de alguém que está suplicando desesperadamente o socorro de outro. E naquela história, nessa situação aqui, uma coisa que acontece é que um pensamento acontece na cabeça desse homem religioso, do anfitrião, o Simão. E ele pensa, Jesus está cometendo um erro. Ele está consentindo, ele está permitindo que esta mulher, que visivelmente é uma mulher vida torta, é uma mulher com a vida totalmente estragada em pecados, que essa mulher tenha contato com ele, que essa mulher toque nos seus pés. Ele não deveria fazer isso. Aí Jesus, na sua sabedoria divina, ele percebe, o seu espírito percebe o que está se passando por dentro daquele homem, e aí ele ministra sobre a vida deste homem, para chegar então nesta palavra. Os muitos pecados dessa mulher, não importa quantos, são perdoados, porque ela muito amou. Mas no mundo espiritual existe uma lei da vida. E esta lei da vida diz exatamente isso. Muito amor, muito perdão. Pouco amor, pouco perdão. Nenhum amor, nenhum perdão. Essa conclusão de Jesus sobre perdão, aqui, queridos, a gente precisa dar um pouco de atenção a ela. Até porque essa palavra de Jesus, ela é diretíssima. Ela é sem rodeios. Jesus é até um pouco firme, intenso nesta palavra, apesar de tão simples. O que Jesus, ele está dizendo aqui para todos, para aquele homem, para o Simão, para mim também e para você, para todos nós, é que as pessoas que mais têm problemas com perdão, e ele nesse momento, ele está se referindo àquele homem religioso, mas que tinha dificuldades com o perdão. Ele não concordava que Jesus perdoasse aquela mulher, porque ela era muito pecadora. Queridos, as pessoas que mais têm problemas com perdão, as pessoas que mais têm problema em pedir perdão, as pessoas que mais têm problema de liberar perdão, são aquelas que acham que são pouco pecadoras. Elas olham para o espelho, elas olham para si próprias e elas acham assim: eu tenho poucos pecados, então perdão na minha vida não é uma coisa que é uma necessidade muito grande, muito importante. São aquelas que acham que erram menos do que as demais pessoas ao seu redor, de maneira geral. Elas não chegam ao ponto de dizerem, porque aí seria algo exagerado. É difícil você encontrar uma pessoa que não reconheça: eu não tenho pecados. Normalmente as pessoas reconhecem, mas as pessoas que têm dificuldade com perdão são pessoas que acham que os pecados delas são em menor quantidade do que a da maioria das pessoas ao seu redor. Os pecados que ela pratica, elas claramente são pecados menos problemáticos do que os pecados das pessoas ao seu redor. Elas pecam, mas não pecam tanto assim. E por pensar desta forma, perdoar, pedir perdão não é uma coisa tão importante, tão necessária para elas.
Pessoas que são resistentes ao perdão, elas pensam que estão numa posição melhor do que as pessoas ao seu redor. Os seus pecados são menos ruins do que os dos outros. Os seus pecados são menos feios do que os dos outros. Os seus pecados são menos graves do que os dos outros. Queridos, essa palavra diretíssima de Jesus aqui chama a nossa atenção de que pessoas que têm dificuldades com o perdão, elas têm um orgulho próprio a defender. Elas têm a sua justiça própria, o seu próprio padrão, o seu próprio critério de justiça, e se baseiam por eles, muitas vezes para se eximir, e se baseiam neles para muitas vezes atacar, condenar, acusar pessoas, e vão julgar as outras pessoas pelo seu próprio padrão de justiça, que é falho, que não existe justiça perfeita nesta terra. São pessoas que se colocam na posição de juiz, de juízes. São pessoas que acham que são boas o suficiente para julgarem a si próprias e ainda se acharem em condições de se absolverem. São pessoas que acham que elas têm a condição de ocupar a cadeira de juiz para avaliar os pecados das outras pessoas, porque elas acham que elas têm condições para fazer isso. Queridos, essa palavra de Jesus chama a nossa atenção para a gente perceber que pessoas que têm dificuldades com o perdão são pessoas de espírito competitivo, são pessoas de um coração cheio de comparações entre si com os outros, que se comparam com as outras pessoas para tentar encontrar alívio para os seus pesos pessoais. É aquilo que de vez em quando, hoje inclusive no culto da palavra eu mencionei sobre isso. É o grande erro de pessoas que tentam acusar o pecado das outras, porque levantar o pecado das outras faz elas se sentirem um pouco menos pecadoras. E isso é uma grande farsa, isso é uma grande enganação, isso não é verdade. E o pior, pessoas que se comparam com o nível de pecado das outras, pessoas que competem com as outras, quem é mais pecador, quem é menos pecador, elas não se dão conta que elas estão se nivelando por baixo. O padrão delas é o mais feio possível. Elas não estão se nivelando por um padrão mais elevado, por um padrão mais belo. Elas estão se nivelando pelo padrão dos que têm a vida mais feia, mais triste, mais torta, mais perdida. Aí, essa posição que Jesus nos coloca, vai nos fazer olhar automaticamente para Deus. Ele entra aqui, nós podemos vê-lo aqui. Porque qualquer padrão de justiça, qualquer padrão moralista, qualquer padrão de competição, ou seja lá o que a gente tenha na nossa cabeça, no nosso coração, para a gente se achar um pouco menos pecador do que os outros, para a gente tentar se aliviar do nosso peso em relação ao peso dos outros, a gente vai olhar para Deus e vai perceber que diante de Deus, diante da sua pureza, diante da sua perfeição, diante da sua santidade, esses pensamentos são coisas terríveis, de feias, de tristes. Não tem lugar, nada disso tem valor diante da perfeição, da santidade, da pureza eterna de Deus. É por isso que eu digo que quando a gente fica se perdendo nesse tipo de critérios de justiça pessoal ou de comparação, enfim, nós estamos nos nivelando pelo patamar mais frágil, mais feio que tem. E o problema é que isso faz com que as pessoas se sintam para trás em relação aos outros. É a situação pior ainda daqueles que usam isso não para acusar o pecado dos outros, para se sentirem mais justificadas, mas são aqueles que usam isso para se punir. E aí é que vem pessoas que muitas vezes são mergulhadas em ondas de tristeza, ondas de depressão, pessoas que não se amam, que não se aceitam do jeito que são, pessoas
que se cortam, pessoas que fazem coisas para se punir, pessoas que se afirmam de si próprias diante dos outros: eu sou burro mesmo, eu sou feio mesmo, eu sou inferior mesmo, comigo nada dá certo, eu sou assim mesmo, eu sou um caso perdido. Usam suas próprias bocas a serviço das trevas para se condenar, para se punir e tentar encontrar alívio, agora não mais na justiça própria, mas na autopiedade. De ficar se colocando nessa posição de: minha vida não tem valor mesmo, eu não presto, eu não faço nada de bom, eu sou feio, nada na minha vida dá certo. Para quê? Para tentar encontrar autopiedade, para tentar encontrar autocomiseração. E que são coisas que também não vão ter valor nenhum. Sabe, queridos, que essa conclusão de Jesus também é de que as pessoas que têm dificuldade com o perdão, elas não têm problema só com o perdão, elas têm problema também com o amor. Você percebeu isso no que Jesus disse? Aquele que muito ama, muito é perdoado. Aquele que pouco ama, pouco é perdoado. E aí tem algumas pessoas que vão dar uns pulos, vão se sacudir na cadeira dizendo: não, mas eu sei amar, eu tenho amor no meu coração. E é esse que é o problema. Porque o amor num coração que não tem lugar para perdão e que não conhece o verdadeiro amor, o amor que vem de Deus, o amor manifesto na cruz do Calvário, é um amor que é parcial. É um amor que é condicional. É um amor que é seletivo. Não é amor assim, amor puro, sabe? É um amor que é assim: quando quer amar, ama. Quando não quer amar, não ama. Escolhe pessoas a quem amar, sim ou não. Esse que é o problema. Ter resistência ao perdão também vai atrapalhar o nosso nível, a nossa dimensão de amor na vida. Não é aquele amor puro, não é aquele amor de todo coração, aquele amor com entrega, sem esperar nada em troca. Não, pelo contrário, é um amor com cláusula, cláusula condicional, cláusula de segurança, sabe? Aquele: olha, eu amo você, mas se acontecer tal coisa, esse amor já vai se abalar já não será mais amor. É um amor que tem limite de desperdício. Foi isso que uma vez um discípulo de Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, ele chega para Jesus e pergunta: Jesus, até quantas vezes devo perdoar o meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? E ele diz: Pedro, que amor é esse? Que perdão é esse? Perdão com cláusula, com limite de desperdício? Quer dizer, se até 7 você perdoar, vale a pena. Se precisar perdoar a partir da 8ª vez, não vale mais a pena perdoar? Que amor é esse pelo próximo, Pedro? Eu não te digo que somente até 7 vezes, é muito pouco dizer até 7. Mas eu diria a você mais: se for necessário perdoar até 70 vezes 7, a mesma pessoa, pela mesma ofensa que se manifestar arrependida diante de você, é devido perdoá-la. Porque todos precisam de perdão. O problema desse amor sem coração de entrega, desse amor sem disposição para o perdão, traz um amor parcial, um amor exclusivo para o seu grupinho de amados. Eu sei amar. Olha, a minha prova é que eu amo os meus filhos, por exemplo. Não é amor? Não vale isso? Eu sei amar. A prova disso é que eu amo bastante os meus melhores amigos. Não vale esse amor? Isso não é amor? É desse jeito. É um amor que é direcionado, que é exclusivo para quem esta pessoa acha que merece ser amado. Então ela dá uma medida, dá uma avaliada assim: você é uma pessoa legal, eu amo você. Eu não gosto de você.
Você já pisou na bola comigo, então você não merece o meu amor. É aquela pessoa que diz, não é qualquer um que eu amo, porque eu não vou gastar o meu amor com quem não vale a pena. Que é algo que nos leva a pensar na palavra de Jesus, que vai nos dizer a respeito do amor. Tudo aquilo que você quer que lhes façam, fazei vocês também. Porque é nisso que se residem a lei e os profetas de Deus, e as profecias de Deus. Teria alguém de nós aqui que se sentiria bem, se sentiria leve, ao estar diante de uma pessoa que lhe aponte o dedo e diga, você não merece o meu amor. Isso não é uma palavra boa de se dizer para ninguém. Isso não é uma declaração boa de se receber também de ninguém. E é isso que o Senhor Jesus nos chama. Se você não quer que façam a você, essa é a conclusão que a gente faz nesse momento. Se você não gostaria que fizessem com você, não faça também. Se você gostaria que fizessem com você, faça você também. Mas, queridos, o perdão e o amor que Jesus manifestou na cruz do Calvário, ele foi totalmente diferente desse padrão religioso, mundano, estragado que a gente conhece de amor. Foi um amor totalmente diferente. Quando Jesus morreu na cruz, a palavra de Deus diz, próprio Jesus profetizou o sacrifício de amor dele na cruz, em João capítulo 3, quando ele diz, porque Deus amou. Alguém se lembra disso? João 3,16. O que Deus amou? Ele amou o mundo. Ele amou os sequestradores. Ele amou os pedófilos. Ele amou aqueles que tomam um monte de decisões erradas na sua vida e vivem dando cabeçadas na vida. Ele amou aqueles que estão aprisionados em grilhões de vícios, os mais diversos. Ele amou aqueles que estão mergulhados na depressão, na síndrome do pânico. Ele amou aqueles que vivem isolados do resto do mundo. Ele amou o trabalhador. Ele amou o desempregado. Ele amou quem não sabe ler, ou talvez tenha dificuldade para escrever o próprio nome. Mas ele também amou aquele que tem altos níveis de graduação nos seus estudos. Ele amou aquele que tem uma família grande, muitos filhos, muitos parentes, casa cheia. Ele amou aquele que não tem família. Ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor que Jesus manifestou na cruz. Um amor total, um amor com entrega. Jesus morreu na cruz por um monte de gente que nunca creu nele. Morreu sem crer nele. E se perguntar para Jesus, Jesus, mas valeu a pena ter morrido por essas pessoas? Valeu, valeu. Porque por ter amado, Deus me exaltou e me deu um nome que está acima de todo nome. Se eu não tivesse amado, eu não teria sido elevado a essa posição. Eu não estaria na posição de soberano da história, soberano de toda a criação, que é a posição que Jesus ocupa hoje, neste exato momento. Porque ele teria ficado pensando só em si próprio. Se Jesus não amasse tanto, ele tinha parado seu ministério no começo, conversando com o diabo no deserto, pensando só nele, pensando só no bucho dele, pensando só nos interesses dele, pensando só em se apresentar, pensando só em conquistar seguidores, conquistar a aceitação do povo. Ele tinha ficado lá e tinha conquistado a glória dele daquela maneira passageira na história, mas não.
Ele amou com um amor verdadeiro, Ele amou com um amor eterno. O amor de Jesus, ele é completo, é um amor confiante, é um amor incondicional, é um amor de todo o coração. A pessoa que não ama a Jesus de todo o seu coração, é a pessoa que ainda tem pecados guardados na sua vida. Pecados que essa pessoa está tentando resolvê-los do seu modo, com a sua justiça. Porque quando nós confiamos no perdão total que vem de Jesus, nós ficamos nas mãos de Jesus. Você consegue entender isso? Existem muitas pessoas que resistem em entregar as suas vidas a Jesus porque elas sabem: se eu entregar a minha vida a Jesus, será uma entrega total. E aí eu não vou mais cumprir a minha justiça, fazer as coisas do meu jeito, mas é a vida dele, é o caminho dele que será a minha vida. E ao pensar sobre isso, queridos, infelizmente, não é raro a gente encontrar pessoas que decidem não querer isso, não querem ficar nas mãos de Jesus, não querem ficar com as suas vidas na direção de Jesus, não querem desconfiar de si mesmos ou desistir de si mesmos para passar a confiar somente nos merecimentos, nos méritos de Jesus. É o amor de Jesus que vai nos dar um novo padrão de amor também. Foi por isso que Jesus, com seus discípulos, em João capítulo 13, ele chega para eles e fala: assim como eu vos amei, que vocês também amem-se uns aos outros. Tem gente que não quer entregar a sua vida a Jesus, porque sabe que tudo vai mudar, mas não quer isso. Não quer que Jesus mude toda a sua vida, lhe dê uma nova vida. Existem alguns que querem mudar só aquilo que acham que precisam. Existem alguns que querem que Jesus mude só um pouquinho. O resto deixa com elas. O resto continua vivendo na sua própria justiça, ao seu modo. Você consegue entender que não tem como isso acontecer, queridos? Se Jesus morreu com entrega total, como que ele poderia aceitar fazer aliança com uma pessoa que quer uma entrega parcial? Não faz sentido. Não faz sentido. Uma pessoa que se entrega totalmente diante de uma pessoa que se entrega só um pouquinho, porque ela quer ter uma outra vida paralela. Não tem lugar no coração de Jesus para isso. Sabe, uma coisa que eu posso usar para ilustrar muito bem isso, é a nossa comunicação de linguagem. Na escrita, às vezes a gente comete erros de leitura, erros de escrita. E provavelmente você já cometeu alguma falha assim, como eu também já cometi, de estar lendo um texto. E ao ler esse texto, às vezes distraído, sem prestar muita atenção na pontuação, passar direto na pontuação e começar a ler uma frase emendada na outra. E aí começa a ficar estranha a leitura. Porque começa a ler palavras uma grudada na outra e que vão falando de assuntos diferentes, mas por não se obedecer à pontuação, ainda que a leitura continue até o final, não fará sentido. É uma leitura que aconteceu, mas sem entendimento. Você leu? Li. Você entendeu o que você leu? Não, ficou meio confuso. Por quê? Você conseguiu perceber? Porque o ponto não foi observado. O ponto é utilizado na nossa comunicação quando a gente está escrevendo para encerrar um assunto. Quando eu vejo um ponto, eu sei, eu tenho que terminar esta frase. Eu tenho que terminar o que eu estou dizendo. Aqui está dando um fim
para que um novo assunto comece numa nova frase. E meus queridos, é isso que o perdão faz nas nossas vidas. O perdão, ele coloca um ponto final nas questões até então não resolvidas com o pecado na nossa vida. Porque se a gente não tiver o nosso coração aberto para recebermos o perdão de Jesus e a gente praticar, a gente viver esse perdão, a nossa vida se torna um monte de frases emendadas na outra. Torna-se uma vida sem sentido, com um monte de coisas confusas. E a gente começa a emendar uma coisa na outra, sai de uma vida, entra em outra. A gente começa um assunto e não termina esse assunto. A gente começa a abrir um monte de coisas na nossa vida, mas a gente não resolve. Não tem nada concluído na nossa vida. Por quê? Porque não tem perdão. O perdão faz as nossas vidas ficarem uma salada. O perdão faz com que o nosso coração fique todo bagunçado. O perdão faz com que brechas fiquem abertas e essas brechas continuam abertas e nunca são fechadas, porque o perdão não entrou e, portanto, aquele assunto continuará ali, estragando a nossa vida. E por mais que a gente continue seguindo em frente na nossa vida, escrevendo outros assuntos, escrevendo novas histórias, a nossa vida não continuará fazendo sentido. Por quê? Porque as questões que foram escritas lá atrás não foram resolvidas. Elas não foram concluídas. Querido, querida, nessa noite eu quero chamar a sua atenção para você perceber junto comigo a importância e o poder do perdão de Jesus, liberado, manifesto, garantido na cruz do Calvário, para resolver a sua vida, todas as questões da sua vida, mas para que também através da sua vida, a confusão, a bagunça nas vidas de outras pessoas também sejam resolvidas, você podendo abençoá-las, liberando perdão sobre elas. Perdão é ponto final nos nossos pecados. Sem perdão, os problemas, as ofensas, as acusações, os pesares na nossa vida nunca serão concluídos. O perdão é a virada na vida nova com Jesus. A pessoa que tem uma vida nova com Jesus, esse encontro com Cristo, ele acontece em primeiro lugar, no momento em que a pessoa se dá a consciência de que ela é pecadora e de que ela precisa receber o perdão de Deus, e esse perdão que é dado por meio do amor e do sacrifício de Jesus na cruz. Se a pessoa não é humilde e corajosa ao ponto de reconhecer que é pecadora e confessar os seus pecados a Deus, arrependida desta vida longe de Deus, ela nunca terá uma nova vida com Jesus. Ela pode crer em Jesus, olha só, ela pode crer em Jesus. Jesus é o Filho de Deus, enfim, mas se ela não reconhecer os seus pecados e não confessar os seus pecados, arrependido e pedindo a Jesus o perdão pelos seus pecados, foi o que nós celebramos na ceia aqui agora. O sangue de Jesus foi derramado na cruz para limpar os pecados. Que pecados? Qualquer pecado que é confessado. O sangue de Jesus bota um ponto final. O sangue de Jesus perdoa, o sangue de Jesus conclui, o sangue de Jesus resolve qualquer pecado. Mas pastor, eu já pequei demais, pastor, eu já perdi a conta. Não importa, o sangue de Jesus é maior, mais poderoso. Mas pastor, os pecados que eu já pratiquei são absurdos, pastor. Eu não tenho coragem de dizê-lo. Se alguém ficar sabendo, eu acho que eu vou dar um fim na minha vida. Eu não suportaria. O sangue de Jesus limpa estes pecados. A justificação, o ser aceito por Deus mesmo sem merecer, apenas por amor. O perdão é a única forma segura. O perdão é a única forma segura para seguir em frente na vida, sem o receio de que
o problema aparecerá na nossa frente novamente. Porque quando Jesus conclui algo, quando Jesus perdoa algo, aquele assunto realmente está cancelado. Algumas pessoas às vezes me perguntam o que a palavra de Deus diz sobre um dia em que todos nós estaremos diante de Deus para prestarmos conta da vida em que a gente viveu. E Jesus estará diante de nós não mais como advogado, mas como juiz. E Ele vai perguntar para você e para mim, o que foi que você fez com a vida que eu dei para você viver? Como é que você viveu essa vida? E existem algumas pessoas que às vezes me procuram preocupadas, mas pastor, aquele pecado que eu pratiquei feio, coisa horrorosa, mas eu já me arrependi de todo o coração e eu pedi perdão a Jesus por esse pecado. Naquele momento, ele vai ser publicado novamente? Não, querido, não. Aquele pecado nunca mais será lembrado. Ele foi apagado. E Jesus não brinca com essas coisas. Se ele diz que ele apaga, se ele diz que ele botou um ponto final, ele botou mesmo. Nunca mais se falará nesse pecado. Isso é graça de Deus. Esse é o amor verdadeiro. Esse é o perdão perfeito. Você está percebendo, querido? Você está percebendo, querida? A gente às vezes tem medo do perdão. Medo porque o perdão pode nos colocar numa situação de exposição, de fragilidade, de vulnerabilidade. Mas o perdão é uma bênção. O perdão é uma maravilha. O perdão, ele vira páginas. O perdão liberta. O perdão transforma. O perdão coloca pontos finais para que novas histórias comecem a ser escritas. Por que nós temos tanto problema com o perdão? Por que nós às vezes temos tanta resistência ao perdão? A pedir perdão. A liberar perdão. Meu querido, minha querida, se você é uma pessoa que não perdoa, pelo medo de o problema pelo qual você perdoou, ele se repetir, eu quero que você entenda que o perdão, ele é exatamente o contrário. O efeito do perdão é exatamente o contrário. É exatamente por olhar nos olhos da pessoa. E se sou eu, a pessoa que está diante da situação de dar perdão, de liberar perdão, ao olhar nos olhos de uma pessoa e falar para ela com sinceridade, eu perdoo você, eu estou abençoando essa pessoa, eu estou diminuindo a possibilidade desse problema voltar a acontecer. Eu estou tocando no coração dessa pessoa. O problema desse pecado se repetir com frequência é se eu, ao invés de liberar essa pessoa, eu seguro esse assunto. Eu mantenho esse assunto guardado. Não, eu não vou perdoar porque essa vai ser minha arma de defesa. Todas as vezes que você cismar querer praticar aquilo de novo, eu te acuso. Eu faço você lembrar do que você fez. Tem até um filme que é feio, nem é muito legal de assistir mesmo, porque é um filme aterrorizante assim. Mas que ele tem uma mensagem por trás que leva-se a pensar. O título desse filme diz: Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. E a história desse filme se desenvolve que é um filme de uma pessoa justiceira que sai matando outras pessoas. É pesado mesmo o filme. Mas uma coisa interessante é que aquele filme ele faz uma ilustração da perseguição que acontece nas vidas de pessoas que não resolveram os seus problemas do passado. E que trazendo para a vida real, saindo do mundo dos filmes, mas trazendo para a vida real, é exatamente isso que o perdão faz. O perdão faz com que a gente nunca mais precise escutar essa voz. Eu sei o que você fez no passado. Essa voz perde o poder de ecoar dentro da gente. Eu também sei, mas isso não pesa mais sobre mim, isso não me atinge mais. Isso não me fere mais, isso não me traz mais condenação, porque eu estou perdoado. Eu estou limpo. Eu estou resolvido. Eu tenho uma nova história que eu estou vivendo a partir de agora. O perdão nos ajuda a não repetirmos os mesmos erros do passado. Amém, queridos? Fiquem em pé, por favor.
você puder fechar os seus olhos, eu quero te convidar a um mover de oração nosso aqui diante do Senhor. Fique em atitude de oração, por favor. Você poderia se desvencilhar. Eu estou pedindo para você fechar os seus olhos, porque esse é um momento que eu quero convidar muito você. Eu acho que você precisa aproveitar esse momento e ter um a sós com Jesus. Você está tendo uma oportunidade dada pelos céus agora, de você sair daqui nessa noite com questões abertas, sair daqui nessa noite com elas resolvidas. Eu quero dizer uma coisa para você. O perdão, ele é para gente humilde. O perdão é para gente corajosa. O perdão é para gente que sabe o poder da salvação de Jesus Cristo. Que o amor de Jesus Cristo foi ilimitado, foi incondicional. E Jesus, quando morreu na cruz, Ele derramou esse amor sobre a sua vida e sobre a minha vida. Eu quero te fazer um apelo nessa noite. A você se reconhecer como pecador. Esse é o primeiro grande passo, querido. Vamos lá, coragem. Reconheça-se como pecador. Entenda que esse pecadinho, pecadão, na nossa vida, no mundo espiritual, isso não faz a menor diferença. Qualquer pecado estraga a nossa vida e cria separação entre nós e Deus. Tira de nós a comunhão com o Pai eterno. Você não vai se destruir ao reconhecer-se pecador, ao reconhecer-se pecadora. Pelo contrário. Reconhecer-se uma pessoa pecadora é o primeiro passo para você então poder chegar diante de Jesus e pedir perdão pela sua vida de pecados. E eu quero convidar você a fazer isso nesse momento. A você levar os seus pensamentos, a você abrir o seu coração e ter a fé necessária para você bater no seu peito. Como Jesus ilustrou daquele homem que sabia que tinha uma vida torta, mas disse: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Deus, eu sei que eu tenho uma fragilidade. Deus, eu sei que eu tenho a tendência de tropeçar em algumas áreas. Eu não vou mais esconder essas coisas. Eu não vou mais negar estas coisas. Eu não vou mais tentar esconder quem eu sou, as limitações que eu enfrento. E peça perdão neste momento, querido. Peça perdão neste momento, querida. Aproveita. Talvez se você já pediu perdão por algum pecado lá atrás, mas você ainda sente pesar no seu coração, faça isso de novo, não perca a oportunidade. Se ainda existe esse pesar no seu coração, aproveite neste momento. Mas eu estou liberando essa palavra sobre a sua vida nesse momento. A partir do momento em que você confessar, arrependido, os seus pecados diante do Senhor, aqui nesta noite, receba e creia, os seus pecados estão cancelados. Você estará completamente perdoado, perdoada dos seus pecados. E se o teu coração tentar te enganar, fazendo você se sentir culpado ainda, você poderá bater no teu peito e dizer ao teu próprio coração: fica quietinho aí, coração, porque eu creio que estou perdoado. E é isso que Deus diz a meu respeito. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu quero declarar sobre você neste momento: seus pecados estão perdoados. Seus pecados estão perdoados. Não importa, pecadinho, pecadão, pecado repetido muitas vezes, pecado praticado uma vez só, seus pecados estão perdoados. Jesus te limpa. Jesus está colocando um ponto final nesse problema.
Uma nova história está sendo escrita a partir de agora na sua vida. Você está salvo. Você está salva. Aleluia! O sangue de Jesus é derramado sobre você. Pensamentos que já passaram pela sua cabeça, seus pecados estão perdoados. Palavras que você falou, mesmo em brincadeira, mas foi uma brincadeira que não devia ter feito, seus pecados estão perdoados. Você está arrependido disso? Seus pecados estão perdoados. Coisas que você fez e você nem tinha intenção, mas você sabe que você feriu, que você desobedeceu, que você desrespeitou, que você quebrou a autoridade, e hoje você está reconhecendo isso. Seus pecados estão perdoados. Fique limpo, fique limpa, em nome de Jesus. Mas também, querido, querida, é hora de curar. E não sou eu que vou curar. Você vai ser o instrumento da cura. Provavelmente existam pessoas e os seus pecados precisam ser resolvidos não somente com Deus, mas com pessoas também. E eu gostaria que nesse momento você começasse a tirar essas pessoas de dentro do seu coração. São pessoas a quem você entristeceu, a quem você ofendeu, a quem você desrespeitou, pessoas que você traiu, seja lá o que você fez. São pessoas que puxaram o seu tapete, são pessoas que te enganaram. Você está triste com essas pessoas, você está desapontado com essas pessoas. São pessoas para quem você precisa pedir perdão. São pessoas para quem você espera, de quem você espera um dia liberar o perdão. Mas eu quero dizer, você pode dar um passo no mundo espiritual agora. Agora, o primeiro grande passo você pode dar neste momento, de você ser um instrumento para a cura de Deus ser liberada. Não apenas você ser curado, mas você curar outros também. Se você está sendo tão abençoado, se você está sendo tão amado, se você está sendo tão perdoado, leve no seu coração as palavras de Jesus Cristo: aquele que muito ama, muito é perdoado. O amor e o perdão têm uma relação direta na nossa vida. Então seja você uma bênção também. Pessoas feridas, elas só têm condições de ferir outras pessoas, é o que elas têm dentro do coração. Mas pessoas curadas, elas curam outras pessoas também. Pessoas que um dia foram lavadas no sangue de Jesus, pessoas que receberam de Jesus um ponto final na sua vida, para começar uma nova história, elas podem também ser usadas por Deus para fazer isso nas vidas de outras pessoas. Então, querido, querida, eu quero que você nesse momento, eu vou pedir para que o som seja elevado nesse momento, e você vai começar a usar a sua boca para citar nomes. Nomes de pessoas que já te entristeceram, nomes de pessoas que já pecaram contra você, nomes de pessoas que já fizeram mal contra você, nomes de pessoas que já te traíram, nome de pessoas que já magoaram você de uma maneira que você nunca se esqueceu. Libera essas pessoas do seu coração. Receba a cura neste momento, meu irmão. Receba a cura neste momento, minha irmã. Cite os nomes dessas pessoas, colocando essas pessoas não mais no teu coração, mas colocando elas no altar do Senhor. Entregue elas para Deus neste momento e declare e confesse: Senhor, eu estou colocando e eu não quero mais me preocupar com isso. Eu não quero mais me preocupar com isso. Se você já falhou, já entristeceu, já magoou, já ofendeu, já atacou, já agrediu, já feriu alguém, e você nunca resolveu isso, você deixou esse assunto para ser colocado no mar do esquecimento e tratou como águas passadas, querido, querida, não existe pecado tratado no mar do esquecimento. O único pecado que é tratado é o pecado que é confessado. É hora de ir lá, busca de volta aquele pecado e confessa ele.
Eu quero que você cite agora no teu coração para Deus nomes de pessoas por quem você se entristece pelo que você já fez com elas. Talvez para aquelas pessoas nem tenha valor, mas para você tem. Você sente pesar, você sente culpa pelo que você falou. Às vezes você nem falou na cara delas, você falou pelas costas delas. Você humilhou elas, você falou mal delas para as outras pessoas. Você fez fofoca, você xingou, você abriu a sua boca, pai. Você abriu a sua boca, mãe, para amaldiçoar os seus filhos, dizendo no ímpeto de raiva: nada vai dar certo na sua vida. Você é um burro, você é uma burra. Meu querido, minha querida, você que falou sobre os seus pais: meu pai e minha mãe, eu não vejo a hora deles morrerem, para que eu tenha a minha liberdade. Eu só vou ser feliz quando eu não tiver mais a minha família no meu pé, na minha história. E hoje você está vendo a dor, o peso de maldição, de condenação que isso traz, que a sua vida nunca vai prosperar, porque você tem semeado desonra. É hora de ir lá e buscar de volta isso. Eu quero que você libere esses nomes no mundo espiritual. Eu quero que você memorize essas pessoas. Traga elas, o rosto dela na sua mente nesse momento. E eu quero que você creia no que eu vou te orientar agora. Você está vendo ela pelos olhos do seu coração, da sua mente. E você agora, você vai olhar para ela na sua mente e no seu coração. E você vai pedir perdão. Creia nisso. É uma palavra que você estará lançando no mundo espiritual. Cite o nome dessa pessoa e diga: fulano de tal, eu te peço perdão. Eu te peço perdão pelo que eu fiz. Eu te peço perdão pelo que eu não fiz, mas devia ter feito. Eu te peço perdão pelo que eu falei. Eu te peço perdão pela maneira como eu te tratei. E libera essa pessoa no teu coração nesse momento, meu irmão. Você estará recebendo cura do Senhor neste momento. Você estará curando essas pessoas. A partir do momento em que você estiver liberando elas. Pensa nessas pessoas. Se os teus pais não cuidaram de você como você precisava, e você guarda mágoas dos seus pais pelo que eles fizeram ou pelo que eles deixaram de fazer com você, pense neles agora e diga: pai, mãe, eu perdoo você, eu libero você neste momento. Nós não temos mais tempo a perder nas nossas vidas com ressentimentos. Nós não temos mais tempo a perder. A vida está passando muito rápido. A volta de Jesus é iminente. As forças do mal neste mundo têm se levantado da maneira mais suja que possa imaginar, que se possa imaginar. Não há mais tempo a perder guardando sujeiras dentro dos corações. Meu querido, minha querida, eu quero declarar sobre a sua vida. Se neste momento há alguma pessoa, você já resolveu aqui a sua vida com Deus, mas se há alguma pessoa com quem você precisa falar, procure essa pessoa assim que possível. Ore, encha-se do Espírito Santo. Peça para o Espírito Santo te dar as palavras certas, te dar o momento certo. Mas você precisa, a forma de você abençoar e ser abençoado, curar e ser curado, definitivamente, do ponto acontecer, para que uma nova história se abra de verdade, é olhando nos olhos, confessando. Não importa o preço a ser pago, nada é mais poderoso do que a verdade. Mentira não tem poder, mentira escraviza, mentira precisa sempre de outra mentira para se manter. Isso não é vida, não é essa vida que Jesus preparou para nós. A verdade liberta, a verdade ilumina, a verdade cura, querido. Sem perdão, sem vida. Sem perdão não há vida. Sem perdão não há vida abundante. Sem perdão não há uma vida na presença de Deus, cheia da presença de Deus. Sem perdão
não há liberdade. Sem perdão, não há vitória. Sem perdão, não há novas histórias sendo escritas. Eu declaro isso sobre a sua vida. O teu coração está limpo, o teu coração está livre. Eu te abençoo em nome de Jesus. Nós podemos cantar